Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês, falando um pouquinho da abertura de mercado. Hoje vou falar um pouco, 3 pontos que eu acho que são relevantes para a gente poder entender o que está acontecendo e ver as notícias de uma forma diferente, né? Vendo a notícia já entendendo o que está ocorrendo. Primeiro ponto, creio ser relevante dessa semana está sendo a taxa Selic. Na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Campos Neto, mencionou numa reunião que deu todo a entender que vai diminuir os juros. Basicamente foi isso, tá? Então, em maio aí, o mercado já está prevendo uma queda de 0,5% na taxa Selic, e isso pressiona todos os outros vencimentos, ou seja, a Selic futura, como ela vai estar em 2021, 2022, todos os vencimentos futuros estão em queda. Caíram na segunda e estão em queda hoje também. Isso ajuda bastante, os fundos são atrelados à inflação, os fundos que são atrelados a pré-fixado, isso ajuda de forma positiva esses fundos. De certa forma também as previdências privadas, que têm esses títulos mais de longo prazo, isso ajuda elas, as previdências, claro, de renda fixa, as mais tradicionais, ajuda elas a se recuperarem da queda do último mês. Essa queda da Selic, essa queda projetada da Selic, faz com que o dólar também fique mais forte. Então hoje o dólar já abriu chegando a bater R$ 5,36 cada dólar, uma alta bastante forte da moeda americana. E aí, por um lado, né, o que a gente pode justificar essa alta do dólar é que com os juros mais baixos aqui no Brasil, o investidor estrangeiro vai fugir daqui, não vai ficar num país arriscado com juros baixos, ganhando pouco. Então ele deve fugir daqui e aí essa fuga de capital para algo mais seguro faz com que o dólar aqui se aprecie em relação ao real. Então basicamente é essa força que a gente está vendo, né? Em outras palavras, o pessoal sempre fala, o diferencial de juros dos Estados Unidos com o Brasil, do Brasil com os Estados Unidos, ele acaba sendo menor. Então a diferença de juros dos Estados Unidos com os juros do Brasil, ele acaba sendo menor com essa queda de juros e isso faz com que haja fuga de capital. Bom, último ponto e o mais relevante é a gente falar um pouquinho do petróleo. Na última segunda-feira, pela primeira vez na história, o petróleo WTI, que é uma das cotações do petróleo, na verdade, cotação também uma cotação de petróleo futuro, né? É um contrato futuro de petróleo. Esse é o americano, tem o Brent, que é um dos principais contratos de petróleo, que é negociado também na Europa, tem cotação de petróleo da China, então tem várias cotações de petróleo. Essa do WTI, na última segunda-feira, ela ficou negativa, ou seja, você vai para comprar o petróleo, você recebe dinheiro, ou você vai vender o contrato de petróleo, vai vender o petróleo, em vez de você receber dinheiro, você paga para o pessoal levar o seu petróleo. E por que isso aconteceu, né? As produtoras de petróleo lá nos Estados Unidos continuam a todo vapor, continuam produzindo petróleo. Só que a demanda por petróleo diminuiu, as pessoas estão em casa, não estão saindo, então ninguém está consumindo. Então o estoque de petróleo lá nos Estados Unidos está muito alto. Então não tem mais onde guardar petróleo. E aí esse contrato do WTI que caiu é o contrato que vence em maio. Os investidores que tinham comprado o contrato, esse contrato ele é bastante interessante, porque ele tem a entrega física do petróleo. Então quem compra o contrato, quando chega no vencimento é em maio, ele tem duas opções. Ou ele pega o petróleo, o barril do petróleo, vai lá e retira o barril do petróleo, ou ele troca o vencimento de maio pelo vencimento de junho. Uma rolagem. E aí, qual foi o grande medo dos investidores? Não conseguir rolar, porque o vencimento de maio, por conta dos estoques, pode haver uma diminuição dessa rolagem, da possibilidade de rolagem, ou seja, uma diminuição de quem queira comprar o contrato. Rolar é comprar, revender o contrato. Então, haveria uma diminuição muito grande de quem fosse rolar, de não conseguir rolar. E para pegar, imagina um grande investidor de Wall Street querer ir lá e tirar o petróleo. Ele não quer tirar o petróleo, ele quer rolar. Então ninguém iria tirar o petróleo. Então, quem tinha um papel que vence em maio
se viu nessa sinuca de bico, começou a diminuir o preço, chegou a um dólar o preço do petróleo, ele estava tentando se desfazer, não conseguia, e aí ele começou a cotar negativo. Então eles começaram a pagar para quem quisesse pegar o contrato de WTI. Chegou a 37 dólares negativo o contrato. Então, assim, é algo inédito esse preço negativo, nunca tínhamos visto algo do tipo. Era algo meio que esperado, porque o estoque estava aumentando muito e a produção, a oferta também estava aumentando, em detrimento à demanda que estava diminuindo. Então era algo não previsível, mas que alguns já comentavam no mercado, mas não da forma que foi, né? Então, o preço do petróleo na segunda-feira caiu bastante, então as bolsas na terça-feira já caíram muito forte, era feriado aqui no Brasil, então a gente não se envolveu nessa queda. Hoje, e o preço do petróleo acabou, esse WTI acabou influenciando todos os outros. Hoje o que está acontecendo é o petróleo subindo, o Brent está subindo quase 10%, isso faz com que nós aqui tenhamos um pouco mais de sorte, porque a gente não participou da queda de ontem, e hoje, com o preço do petróleo subindo bem forte, a gente está vendo as empresas que têm, a maioria tem essa relação com o petróleo, mas as que são mais fortes essa relação, elas estão subindo muito bem e a bolsa abriu o dia em alta. Tá? Então a gente achava que ia abrir em queda, mas com essa recuperação forte do preço do petróleo, depois de uma queda muito grande, o preço das ações estão subindo muito forte. Bom, então é o que a gente vem falando. Haverá muita volatilidade no mercado, haverá muita volatilidade, muita oscilação nos ativos. Algo mais peculiar aí aconteceu com o petróleo na segunda, deve se estabilizar se o estoque diminuir, se a produção também diminuir. Houve um acordo para diminuição global, então se realmente diminuir, só que não foi suficiente esse acordo, né, essa diminuição. Então, se diminuir mais, a tendência do preço do petróleo é realmente se estabilizar, mas a gente teve um pouco de sorte aí de não ter participado dessa queda. Tá bom? Então, basicamente é isso, os principais pontos. Fico à disposição. Obrigado, bom dia.